Pessoal, vamos lá então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês nessa parte da aula? Nessa parte da aula é importante a gente ter noção de que essas três informações que estão aqui em vermelho vão ser cobradas de ti na hora da prova do Colégio Militar, ok? Então olha aqui, ó. Tu tem que saber que em 1 metro cúbico, ou seja, numa caixa, né, num cubo, cujo volume é 1 metro cúbico, ou seja, as arestas dele valem 1 metro, tá? Nós teremos 1000 litros de capacidade, tá? Então, dentro de um volume qualquer que tenha 1 metro cúbico, cabem 1000 litros de água de capacidade, beleza? Outra coisa, se o volume tiver 1 decímetro cúbico, nós sabemos então que vai caber 1 litro ali dentro, tá? Então, em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, e se for 1 centímetro cúbico vai caber 1 ml, beleza? Outra coisa, pessoal, a gente precisa saber que para transformar, né, as medidas do litro, seus múltiplos e submúltiplos, a gente vai usar uma tabela muito parecida com aquela que a gente usava para transformar metro em centímetro e por aí vai, ok? Então aqui, ó, isso aqui vocês têm que ter gravado no nosso material aí sobre volume, já tem isso, tá? Mas copia no teu caderno. E aqui eu dei um exemplo de um cubo, tá certo? Um cubo onde nós temos uma aresta que mede 2 centímetros e eu vou calcular o volume deste cubo e depois a gente vai ver quanto que cabe de água ali dentro, ok? Então olha só, primeiro pessoal, como é que eu faço para calcular um volume de um cubo? É fácil, né? Basta multiplicar as 3 arestas desse cubo aqui então. Então eu vou multiplicar a largura pelo comprimento pela altura, né? Ou pela profundidade, tá? Então nesse caso, como é um cubo, todas elas valem a mesma coisa. Então eu vou multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 2. O resultado aqui de 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, né? 8 o que, pessoal? A medida, né? A unidade aqui estava em centímetros, tá vendo? Então vão ser 8 centímetros cúbicos, ok? Então aqui tem 8 centímetros cúbicos dentro deste cubo aqui. Bom, mas eu posso também querer saber quanto que tem em água ali, em litros, ou em decilitro, ou em mililitro, tá? Então como é que eu vou fazer? Olha só. Nossa medida estava em centímetro cúbico, então eu vou relacionar ela com o centímetro cúbico. Então aqui, ó, 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. Então isso daqui vai ter 8 ml, ou 8 mililitros, tá certo? Barbada, né? Mas vamos supor que eu queira passar a quantidade de água que tem aqui para litro. Como é que eu vou fazer? Nesse caso eu vou usar essa tabela aqui. Então eu sei que aqui dentro tem 8 ml e a gente vai passar para litro. Bom, olha só. Primeiro, né, a gente tem que verificar aqui na nossa tabela onde que nós estamos. A gente está aqui no mililitro, ó, e a gente quer ir lá para o litro. A gente vai fazer isso aqui igual como se a gente estivesse transformando unidades de comprimento, tá? Então aqui, ó, a nossa vírgula, primeiro, a gente tem que saber onde é que ela está. Ela está sempre aqui no mais à direita possível, tá? Então, vamos puxar para cá. 8, né? 8, vírgula. Galera, a nossa vírgula vai andar para a esquerda. Então, ela vai andar, olha aqui, ó. Vamos te mostrar quanto que ela vai andar. 1, 2, 3 casas para a esquerda, né? Esse número aqui, ele não tem 3 casas para a esquerda para ela andar. Então, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. Eu acrescento zeros. Olha aqui, ó. Vou acrescentar alguns zeros e agora ela tem 3 casas para andar. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Vai parar exatamente ali. Daí eu tiro ela daqui, né? E agora nós temos a medida em litros. Então, o que a gente sabe, galera? Que dentro desse cubo aqui, né, a gente tem 8 ml, que é a mesma coisa que 8 centímetros cúbicos, que transformando para litros dá 0,008 litros, beleza? É importante tu saber fazer essas transformações aqui, e é por isso que a gente vai fazer ainda várias transformações na aula de hoje, ok? Então eu vou apagar, vou deixar aqui o espaço para vocês copiarem, né? E vou apagar isso daqui. Essas informações são bem importantes, né? Tudo que eu escrevi aqui é bem importante, então tu dá um pause nesse vídeo e copia o que tem aí, beleza? E agora a gente vai pegar alguns exemplos aqui do nosso material, tá? Alguns exemplos do nosso material. Eu vou fazer todos os exemplos, né? Começando com o primeiro ali, o exemplo número 1, que é muito fácil, tá, pessoal? No exemplo número 1, a gente tem o seguinte, ó. O cubo da imagem a seguir possui aresta medindo 5 centímetros. Calcule o volume desse cubo. Então, olha aqui o que a gente vai fazer. Eu vou desenhar o cubo para vocês aqui. Não precisa ser bem desenhado.
Não precisa ser bonito, tá? O importante é que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Então, primeira coisa, o problema nos diz que isso aqui é um cubo. Como isso aqui é um cubo, então, para calcular o volume, basta eu multiplicar as três dimensões dele, né? E elas têm todas o mesmo valor. Ali diz que a aresta mede 5 centímetros, então aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros e aqui também vai medir 5 centímetros. Ou seja, o comprimento, a largura e a altura medem 5 centímetros, né? Então, vamos botar aqui, ó. Isso é um cubo, né? E a gente quer calcular o volume. Como é que eu vou fazer? 5 vezes 5 vezes 5. Galera, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, vamos ver aqui, ó. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 2 é 10, mais 2 lá, 12. Então, aqui vai dar 125 centímetros cúbicos, tá certo? Então, neste cubo aqui, o volume dele é 125 centímetros cúbicos. Mas vamos pensar o seguinte, e se eu quisesse calcular o volume desse cubo em metro cúbico e as informações tivessem sido dadas em centímetro? Vamos fazer isso então. Vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar essa parte aqui, né? Nós calculamos já em centímetro cúbico. Agora eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para calcular em metro. Galera, para calcular em metro cúbico, eu tenho duas opções. Ou eu transformo isso daqui já pronto, né, em metro cúbico. Aí eu vou ter que colocar aquela tabela ali e tal, né, para fazer a transformação e andar de 3 em 3 casas, porque nós estamos falando em volume, né? Estamos falando em 3 dimensões e por isso eu teria que andar de 3 em 3 casas. Uma outra opção também seria a gente passar isso daqui, ó, as medidas antes de calcular o volume para metro, né? Então, olha só, eu quero passar do centímetro para o metro. Então, metro, decímetro, centímetro. Não preciso desenhar, né? Escrever toda a tabela aqui, até porque eu quero fazer uma transformação só do centímetro para o metro, né? Então, aqui, ó, a nossa vírgula está aqui, vai caminhar 1, 2 casas para a esquerda. Então, o número 5 estava aqui, né? 5 centímetros, vírgula. Como ela vai caminhar 2 casas para a esquerda, eu vou colocar 3 zeros aqui e vou fazer ela caminhar. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Vai parar exatamente ali, né? Então, isso aqui vai virar 0,00, né? 5, o quê? Metros, né, pessoal? Na verdade, aqui, ó, 1, 2 casas, né? 1, 2, não é 3, não. Não é 3, não. Cuidado, vamos lá. Vamos botar de novo aqui, ó. Do centímetro para o metro, 1, 2 casas, né? Então, tava aqui a nossa vírgula, vai caminhar 1, 2, ela vai parar exatamente aqui, tá vendo? Esse zero tá sobrando, ó. Esse zerinho aqui tá sobrando. Então vai ficar 0,05 metros, tá certo? Então agora eu poderia passar, já coloco aqui que cada um vale 0,05 metros, né? E aí eu passo, já passei para metro, agora eu multiplico 0,05 por 0,05 por 0,05 e aí eu vou encontrar o volume disso aqui em metros, se eu quiser, beleza? Não vou calcular aqui para vocês, mas essa é a dica, né? Que vocês modifiquem antes, né? Antes de calcular. Ah, professor, mas eu não quis modificar antes de calcular e eu já quero fazer daqui direto, do centímetro cúbico para o metro cúbico. Então, o que eu faço? Eu coloco metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, né? E agora eu vou caminhar de 3 em 3. Então, olha aqui, ó. Vou sair daqui, 3 casas, mais 3 casas, vou ter que caminhar 6 casas. Então, olha aqui, ó, 125, ele está com a vírgula aqui, né? E aí eu quero caminhar 6 casas. Aqui só tem 3, então eu vou acrescentar mais 3 zeros. Ó, vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai parar exatamente aqui. Acrescento mais um zero aqui, tira essa vírgula, né? Então, 125 centímetros cúbicos. Quando eu passo para metro cúbico, né, o volume em metro cúbico vai dar 0,000,125 metro cúbico. Então, ok? Eu acho mais fácil passar antes a unidade de medida e aí depois se multiplica já aqui. Mas, como vocês preferirem, façam como vocês preferirem, tá certo? Bom, então eu vou apagar aqui e vou fazer o primeiro exemplo ali, né? O primeiro exemplo era esse já, né? Na verdade, o primeiro exemplo era esse aqui, tá? A gente já calculou o volume, né? Eu vou querer calcular, então, agora o exemplo de número 2. O exemplo de número 2 é bem interessante, ele é um paralelepípedo, tá? E
determine o volume dessa piscina aí, é uma piscina esse paralelepípedo. A gente vai fazer no próximo vídeo, vamos lá.